Hoje faz exatamente 15 anos. 15 anos que tudo na minha vida mudou, que tudo na minha vida foi transformado. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira nublada, uma terça-feira de chuva, quando a minha irmã, ela sempre me atacava, Vanessa, sempre dizendo que ia ter as coisas primeiro do que eu. E ela sabia que meu sonho era ter a minha própria casa. Ela sabia que o meu sonho era conquistar o meu lar. E ela sabia que eu estava noiva, estava prestes a casar. E já fazia muito tempo que eu estava juntando dinheiro. Já fazia muito tempo que eu estava trabalhando pesado para me conquistar a minha casa, conquistar a minha independência. Porém, naquela família eu sempre fui humilhada. Naquela família que meu pai Carlos, ele sempre trabalhou pesado para nos sustentar. Ele nunca foi de concordar muito com as nossas brigas, com as nossas discordâncias dentro da nossa casa. Porém, sempre a minha irmã Vanessa saía por certa. O meu nome é Carolina. Meu nome é Carolina. Eu tinha por volta dos meus 20 anos na época. E desde os meus 15 anos eu trabalhava. Eu trabalhava constantemente para mim conseguir conquistar o meu lar, conquistar a minha casa. Eu estava noiva de Gabriel, aquele homem maravilhoso, trabalhador, trabalhava como motorista de aplicativo, não ganhava muito bem. Eu, com os meus 18 anos, já estava trabalhando na área que eu estava estudando. Eu estava estudando para me ser veterinária. E eu terminei minha escola com os meus 17 anos e ali eu já entrei para a faculdade, já estava quase me formando. E ali cada dinheiro que entrava na minha conta eu guardava, eu deixava guardadinho para mim vir conquistar a minha casa. Tentei várias vezes financiar uma casa de 200 mil, 400 mil e eu nunca consegui. A minha irmã era um pouquinho mais velha do que eu, tinha por volta dos seus 25 anos na época, e ela disse que de qualquer maneira iria conquistar a casa primeiro do que eu, de qualquer maneira ela ia ter a própria casa também. O meu pai sempre dizia para ela que ela tinha que sim conseguir um lar, conseguir uma família, mas aquilo para ela parecia que ofendia ela por dentro. Eu até que sim, eu falava para o meu pai que eu queria conquistar, mas meu pai sempre ficava ao lado dela, dizendo que ela era mais esforçada do que eu, que ela tinha tudo para conquistar. Eu rebatia com meu pai, não entendia porque ele defendia tanto a minha irmã Vanessa. A minha mãe Joana, ela sempre foi na dela, ela sempre me deu conselhos, ela não se intrometia muito. E sempre nas brigas que tinha na minha casa, era entre eu, Carolina, entre Joana e meu pai. Até que uma certa noite, era uma sexta-feira, eu chamei o meu noivo para ir jantar até a nossa casa, a casa do meu pai na época, e meu noivo foi, Gabriel, foi sempre arrumado, e ele trabalhava muito, trabalhava dirigindo o dia todo, sempre andava cansado, e assim naquele jantar foi um dos piores jantares da minha vida, foi um dos piores jantares que eu tive com a minha família. E ali a minha irmã, naquele jantar, estava se alimentando e disse: Gabriel, o que você acha da minha irmã? Você acha que a minha irmã tem um futuro? Você acha mesmo que ela vai conquistar a casa dela? Naquele exato momento, Gabriel olhou para mim, olhou para ela e disse: sim, ela é uma menina muito esforçada, ela está trabalhando pesado para isso, e logo a gente vamos se casar, ela vai conquistar o nosso lar. Naquele exato momento, meu pai deu aquela risadinha de lado e disse: e você, Gabriel, você é um motoristinha de aplicativo, você vai ficar sendo sustentado pela minha filha Carolina? Naquele exato momento eu disse: que isso, pai? Por que você está falando assim com o Gabriel? Naquele exato momento ele disse: não, sogro, pode ficar tranquilo, eu trabalho, não é um trabalho que eu me informei, não é um trabalho que eu desejo para ninguém, mas eu estou trabalhando, e ali eu vou ajudar ela a pagar a casa quando tudo dá certo em nossa vida.
Naquele exato momento, meu pai deu uma risadinha e disse: não parece, você tem uma cara que é um pouco encostado, você tem uma cara que não gosta de fazer muitas coisas, que é um pouco preguiçoso. Naquele exato momento, Gabriel ficou um pouco nervoso e disse: esse jantar para mim acabou aqui. Eu vou embora para minha casa, não quero discutir com você, senhor Carlos. Eu não aceito do jeito que você está falando comigo. Eu sou uma pessoa trabalhadora, sempre trabalhei, eu nunca te dei nenhuma sugestão, nenhum vacilo para você estar falando desse jeito comigo. Naquele exato momento, meu pai disse: tudo bem, levante. A porta está aberta, pode ir embora. Meu pai era uma pessoa dura, uma pessoa que veio do Nordeste. Ele não abaixava a cabeça. Naquele exato momento, Gabriel se levantou, eu peguei em suas mãos e disse: não, não, amor, não vai embora, não precisa você ir embora agora. Naquele exato momento, Gabriel disse: eu vou embora sim, eu vou embora, não quero ficar discutindo, não quero nada disso. Ali Gabriel se levantou e foi embora. Eu disse: papai, por que você falou desse jeito com ele? A minha mãe se intrometeu, Joana, e disse: olha, essa briga para por aqui, eu não quero ver vocês discutindo. Ali eu me levantei e fui para o meu cômodo, para o meu quarto pequeno, diferente do quarto da minha irmã, um quarto grande. E ali, assim que Gabriel saiu, que eu voltei para a mesa, eu disse: eu vou para o meu quarto, eu não quero ficar entre vocês. A minha irmã rapidamente disse: olha, vê se você fala direito com meu pai, vê se você fala direito com a minha mãe, não fica defendendo esse seu maridinho aí que é um motorista, que não tem futuro nenhum. Ali eu disse: eu não vou discutir com vocês, eu não vou discutir. Fui para o meu quarto. Chegando até o meu quarto, eu fiquei triste, eu comecei a chorar. Minha mãe foi até o meu quarto e disse: filho, eu posso conversar com você? Eu disse: mãe, eu não quero conversar agora. Mas ela insistiu. Eu disse: tudo bem, mãe, entre, fale rápido que eu quero ir dormir, eu quero descansar, que amanhã eu vou trabalhar. E ela começou a falar: você sabe que seu pai é uma pessoa que tem um vício, ele é alcoólatra, ele bebe 15 dias, fica 20 dias bom, mas ele bebe. Esse trabalho dele é muito cansativo, você sabe disso. Eu disse: sim, mãe, mas meu pai, para ter essa ansiedade de bebida, essa ansiedade, ele não pode ficar me atacando, ele não pode ficar atacando o Gabriel daquela maneira. Gabriel, do jeito que eu conheço ele não vai querer vir aqui tão cedo. A minha mãe disse: tudo bem, mas eu quero que você entenda também o lado do seu pai. Eu não disse mais nenhuma palavra, fiquei na minha e disse: tudo bem, mãe, tudo bem. E ali, aquela noite foi um pouco tensa para mim. Gabriel apenas me mandou uma mensagem depois daquele jantar, disse para mim não se preocupar, falou que me amava e foi dormir. E assim chegou no dia seguinte. E assim que eu levantei no dia seguinte, lá estava meu pai no sofá, bêbado. Meu pai bebia, meu pai era viciado em álcool e ali ele estava bêbado. E assim que eu fui até a sala, eu disse: pai, você já bebeu? Não acredito que você já bebeu. Ele disse: sim. E aquela voz embargada de bêbado, aquela caindo por cima de mim, caindo por cima das palavras, com aquele cheiro de álcool, ele disse: você acha que eu esqueci? Você acha que eu esqueci o que aconteceu ontem aqui à noite? Você defendendo o seu noivo Gabriel? Não quero aquele cara dentro da minha casa mais. E ali eu disse: pai, eu não vou discutir com você, você está bêbado, você está alcoólatra, eu vou tomar um jeito na minha vida. E ali eu saí de casa com o coração triste, com o coração chateado, fui para o meu trabalho. Eu gostava de cuidar de animais, eu gostava de fazer o que eu queria. E naquele dia, por um pensamento que eu estava me martelando, se tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida era para uma coisa boa na minha vida. E foi então que naquele exato momento eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar sem saber o motivo. Meu telefone tocou e lá estava um número desconhecido. Eu rejeitei, não quis atender. Então meu telefone tocou mais uma vez, e assim que meu telefone tocou, era uma pessoa falando: alô, aqui é do SAMU, vim te trazer uma notícia. Eu fiquei desesperado, eu pensei que foi o meu pai que tinha feito alguma coisa, ou a minha mãe, minha irmã. Não, falou assim: você conhece Gabriel? Eu disse: sim, ele é meu noivo, vamos se casar daqui uns dias. E naquele exato momento eu disse: sim, ele acabou de sofrer um acidente trabalhando. Eu preciso que você venha imediatamente para o pronto-socorro central da cidade. E ali eu desliguei desesperado, eu comecei a gritar dentro daquela clínica que eu trabalhava. Peguei a minha motinha, tinha uma bis, peguei a minha moto e corri para o hospital. Chegando no hospital, lá
eu entrei correndo, desesperado, os seguranças tentaram me barrar, eu saí gritando e disse: quero saber notícia do meu noivo. Naquele exato momento, uma enfermeira veio e disse: como eu posso te ajudar, moça? Eu disse: o meu noivo sofreu um acidente de carro, ele se chama Gabriel, e me disseram que ele foi trazido para cá. Naquele exato momento, a enfermeira pegou na minha mão e disse: calma, ele é um rapaz muito forte, ele é um rapaz muito guerreiro. Ele sofreu um acidente, foi seríssimo, porém o carro dele destruiu. Eu pensei que a enfermeira falou, eu pensei que ele não iria sobreviver, mas ele já fez uns exames completos do corpo e não aconteceu nada com ele. A gente deu um remédio para ele descansar, para ele dormir, porque ele estava muito agitado e só chamava você 24 horas. Só chama você 24 horas. Eu disse: eu posso ver ele? Ela disse: você espera só uns 30 minutos que ele já está indo para o quarto. O acidente aconteceu já tem 3 horas, só que a gente só conseguiu entrar em contato com você, né, tem uns 30 minutos, porque ele mesmo falou o seu telefone para a gente, e a gente entrou em contato com você. E ali eu fiquei na recepção esperando com o coração acelerado, desesperadíssimo. E meu telefone tocou quando eu olhei, era minha mãe. E assim que eu entendi, eu falei: alô, mãe? Ela disse: eu vi pelos jornais um carro que sofreu um acidente na Marginal Anchieta, e parece ser o carro de Gabriel. Eu disse: sim, mãe, é Gabriel, ele está no hospital. Naquele exato momento de dor, naquele exato momento de sofrimento para mim, minha irmã deu risada no fundo e disse: nossa, será que ele vai falecer? Seria tão bom. Naquele exato momento eu disse: mãe, como é que é? O que foi que Vanessa disse? Naquele exato momento minha mãe disse: nada, nada, e desligou o telefone na minha cara. Eu sabia que minha irmã estava disposta a tudo para acabar com o meu relacionamento. Minha irmã estava disposta para destruir a minha vida. Ela não queria que eu conquistasse as coisas na frente dela. Eu não sabia que minha irmã era tão capaz daquilo. E foi então, se passou 30 minutos, fui até o quarto de Gabriel. Chegando lá, me surpreendi. Ele já estava sentado, se alimentando, dando risada e falando que ele sofreu um acidente, mas ele estava bem. Ali eu conversei com ele, conversei bastante tempo. Ele disse para mim, pegou na minha mão e disse: eu estou sentindo que logo logo o banco vai aprovar o financiamento da nossa casa, que logo logo a gente vamos se casar e tudo isso vai passar, eu vou voltar para o meu trabalho e essa humilhação que você está sofrendo na casa de seus pais vai passar. Ali eu fiquei feliz com aquelas palavras e disse: sim, sim, logo isso vai acontecer. E foi então que naquele mesmo dia eu saí do hospital, deixei Gabriel descansando após o seu acidente, fui até o banco, cheguei até o banco, fui conversar com o gerente. Ele me disse que as notícias não eram muito boas, ainda o banco não estava de acordo com os financiamentos da minha casa, estava querendo comprar uma casa de uns 400 mil, e foi então que o gerente me surpreendeu e disse: e hoje a sua irmã Vanessa veio aqui também, tentando financiar uma casa, e é a mesma casa que você está interessada, que fica no centro da cidade. Eu disse: não acredito. Ele disse: sim, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Como ela é um pouquinho mais velha do que você mesmo, ela sem movimentações na conta, o banco tem uma grande chance de aprovar o nome dela. Eu disse: gerente, como assim? Como que isso pode acontecer? Eu já estou tempo juntando dinheiro, já estou tempo movimentando meu nome para minha irmã que sempre me humilha, tem uma aprovação na minha frente. Ele disse: eu não consigo entender os dados do banco, eu sou apenas o gerente, eu mando para o sistema que aprova, não é eu. E ali eu fui para casa naquele dia triste, chateada, mas nervosa. Assim que eu entrei pela porta da casa, lá estava meu pai dormindo na sala bêbado e minha irmã estava no celular dela na cozinha. Minha mãe estava preparando o café da tarde. Assim que eu cheguei, eu dei um tapa em cima da mesa e disse: Vanessa, como você ousa falar daquela maneira comigo quando o Gabriel estava internado? Você está doida para me destruir. E fiquei sabendo hoje pelo meu gerente que você foi até o banco tentar financiar a mesma casa que eu estou tentando financiar. Naquele exato momento ela disse: sim, qual que é o problema? E começou a rir da minha cara. Eu estava muito triste, eu estava abalado com a situação que minha irmã estava fazendo eu passar. Então eu disse: você está entrando numa guerra comigo e você vai perder. Ela disse: eu só quero ver se eu vou perder essa guerra com você. Eu não vou perder essa guerra. E ali a minha mãe tentou apaziguar a briga, mandando subir para o meu quarto. E assim que eu ouvi meu pai bêbado levantando, eu disse: eu vou sair daqui, eu não vou ficar discutindo com você. Você pensa que você vai vencer na vida dessa maneira? Você pensa que você tem condição de pagar uma casa por mês?
Tome vergonha em sua cara. Ali ela pegou no meu dedo e disse: tira o dedo da minha cara. A gente quase se agrediu. Eu disse: eu estou me retirando para mim não brigar com você. E assim eu saí. E assim que eu fui sair da cozinha, meu pai bêbado em minha frente pegou nos meus braços e apertou e disse: trate sua irmã direito, com aquela voz de bêbado dele. Eu disse: papai, me solta, eu não quero ficar discutindo. E ali eu voltei para o meu quarto. E ali eu fiquei raciocinando, refletindo sobre a minha vida. Como aquilo estava me destruindo, aquilo tinha que mudar de qualquer maneira. E assim os dias foi passando, as semanas foi passando, Gabriel teve alta do hospital, voltou para a sua casa humilde que ele morava, pagava aluguel. Ele estava um pouco apertado, estava sem trabalhar, estava sem condição de estar pagando um aluguel. Eu comecei a ajudar ele financeiramente, pagando um aluguel de sua casa, enquanto ele não voltava para o trabalho. Tirando que ele perdeu o seu carro, o seu meio de trabalho, o seu carro que te dava sustento. Eu também estava aflita, eu também estava preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo. Então as semanas foi passando, os dias foi passando, meu pai parou de beber depois de uns 15 dias, continuei na minha vida normal. Gabriel já estava bem de saúde, já estava andando, já estava tranquilamente correndo atrás de estar arrumando o seu carro, tentar financiar outro carro para ele continuar no seu emprego. E foi então que um certo sábado, depois de alguns dias, já fazia mais ou menos 30 dias, um mês depois, Gabriel tinha esquecido o último acontecimento quando ele foi em minha casa com aquele almoço que não saiu muito bem. Ele esqueceu, ele tinha um coração muito bom. E foi então que lá a gente estava sentado na sala assistindo um filme que estava passando na sessão da tarde. E foi então que de repente o telefone de minha irmã tocou. E ela disse: não acredito, parece que é o banco que está me ligando. Naquele exato momento meu coração acelerou, o coração de Gabriel, de todo mundo ficou acelerado. E assim que o banco disse: olá Vanessa, o financiamento da sua casa foi aprovado, minha irmã gritou de felicidade. Em seguida olhou para mim com um sorriso de deboche e disparou: a partir de hoje você vai ser humilhada por mim. Eu apenas sorri e respondi: tudo bem, não tem nenhum problema. Ali eu e Gabriel ficou sem entender nenhum motivo. Eu não tinha inveja, eu não tinha nada. Eu disse: parabéns Vanessa, você conseguiu na minha frente. Você conseguiu o financiamento da sua casa. Não sei como, você não trabalha, você não tem uma renda fixa, eu não entendi, mas tudo bem, parabéns. A minha casa também vai chegar. Aquela casa pode ser sua, não tem problema, eu vou ver uma outra casa para mim, sem problema nenhum. E ali eu e Gabriel não saímos da sala, continuamos assistindo o filme enquanto ela estava celebrando, estava feliz, contente. Foi para a cozinha com a minha mãe, com meu pai, comemorando. Eu e Gabriel ficou ali. Gabriel disse: calma, vai dar tudo certo, calma, tudo isso vai passar. Mas se passou 2 horas de novo, se passou. O telefone dela tocou novamente, ela disse: calma, o banco está me ligando de novo, pode ser que ele está me ligando para mim assinar as papeladas, para mim assinar os documentos da casa. Então o telefone tocou, era o banco. E o banco disse, o gerente disse: Vanessa, teve um erro aqui no sistema, não foi para você. E como você é irmã da sua irmã, eu confundi quando eu fui discar o telefone. A casa não foi aprovada para você, foi aprovada para a Carolina. Naquele exato momento, quando aquilo eu ouvi, eu me arrepiei todinha, Gabriel também. Eu olhei para o olhar de Vanessa, ela começou a chorar desesperada, começou a gritar e disse: como vocês podem fazer isso comigo? Eu vou processar vocês, como pode fazer eu ficar feliz? Já se passou 2 horas, eu estava comemorando o financiamento da minha casa, vocês vêm falar isso. O gerente disse: eu apenas peço desculpa, e desligou o telefone e vou entrar em contato com Carolina. Ali eu falei para ela, não disse nada, olhei e disse: você viu como é que é? A gente não pode ficar duvidando das pessoas, a gente não pode comemorar antes da vitória. Você tentou me humilhar mais uma vez, você viu o que aconteceu com você? Depois de ouvir aquela ligação, falei com a minha irmã, eu me levantei em silêncio, peguei a minha bolsa e saí como um Gabriel, enquanto ela permanecia completamente sem palavras. E ali eu vi que o destino sempre vai ao nosso favor, que o bem sempre vence o mal. Ali eu fui diretamente para o banco, já era no finalzinho da tarde, fui assinar as papeladas do financiamento. E não se passou muito tempo, peguei a chave da minha casa. Enquanto isso eu tive brigas, discussões dentro da casa do meu pai. E assim eu e Gabriel se mudamos para a nossa nova casa. E ali a gente estava começando uma vida nova.
Gabriel continuou sendo atacado pelos meus pais, dizendo que ele estava sendo sustentado por mim, que ele estava sendo manipulado por mim, mas ele não ligava. O tempo foi passando, minha irmã continuou naquela miséria na casa dos meus pais continuou bebendo, a minha mãe também, ela ficava entre a cruz e a espada, e ali eu fui vivendo a minha vida com o Gabriel. Gabriel voltou para seu emprego de motorista, e ele disse que iria começar a estudar também, para ser veterinário como eu. Eu continuei trabalhando, o tempo passou, eu engravidei, tinha uma menininha, a coisa mais linda, que se chamava Nicole. E ali a gente foi conquistando nosso cantinho. Gabriel se formou também, começou a trabalhar na mesma clínica do que eu. Isso já tinha se passado há 5 a 6 anos. E a minha irmã, depois de 6 anos, continuou ainda morando com os meus pais, sendo humilhada. Meu pai continuou bebendo, ofendendo ela. E assim eu segui a minha vida. E assim termina mais uma bela história no canal. Espero que vocês gostou. Até o próximo vídeo.